Agroecologia e Políticas Públicas, uma realização do Ministério Público Federal por meio do Grupo de Trabalho Intercameral Agroecologia. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Ministério Público Federal no YouTube. Convidamos para compor a mesa de honra os excelentíssimos senhores e senhoras, o coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, Juliano Baiocchi Vilaverde de Carvalho. A co-coordenadora do Grupo de Trabalho Intercameral Agroecologia, Ana Paula Carvalho de Medeiros. O subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho e coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, Pedro Serafim, nesta oportunidade representando o Procurador-Geral do Trabalho. E a representante da Articulação Nacional de Agroecologia, Maria Emília Lisboa Pacheco. Ouviremos inicialmente a representante da Articulação Nacional de Agroecologia, Maria Emília Lisboa Pacheco. Uma boa tarde. É com muita honra e com muita alegria que venho aqui em nome da Articulação Nacional de Agroecologia. Aproveito para dizer que também sou do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E é uma honra porque ver essa iniciativa do Ministério Público Federal, nós temos que celebrar. Temos que celebrar como uma conquista. Cada vez mais nós entendemos que vivemos diante de um grande desafio, que é construirmos sistemas alimentares sustentáveis, e por isso a promoção da agroecologia é constitutiva desse desejo, dessa aposta nossa nessa grande causa que é a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, muito obrigada por esse convite, esse honroso convite. Estamos quase às vésperas da realização do 12º Congresso Nacional de Agroecologia e levar essa notícia da criação, do estabelecimento de um plano de ação do Grupo de Trabalho de Agroecologia aqui no Ministério Público é algo que nos mobiliza muito. Tenho certeza que lá muita gente saberá dessa notícia e vamos festejar juntos e juntas. Muito obrigada e meus cumprimentos a todos que estão aqui à mesa e meus parabéns. Senhoras e senhores, para o início das atividades de hoje, temos a honra de convidar para moderar a mesa temática Agroecologia enquanto ciência, prática e movimento, como escalonar experiências dos movimentos sociais via políticas públicas, o representante da Rede Maniva de Agroecologia, REMA, e MDP Catrapovos Brasil, Márcio Menezes. Como expositores, convido a representante da Articulação Nacional de Agroecologia, Maria Emília Lisboa Pacheco. Convido também o representante do Instituto Brasil Orgânico, Rogério Dias. O representante da Articulação Nacional de Agroecologia, Paulo Petersen, que está conosco pela plataforma Zoom. E a representante da CSA Pé na Terra, a Prospera, Fátima Cabral. Oi. Com a condução dos trabalhos, o nosso mediador e representante da Rede Maniva de Agroecologia, REMA, Márcio Menezes.
Boa tarde a todos e todas. Olha, Maria Emília, assim, para quebrar o protocolo, eu nunca tive numa mesa tão importante assim, na minha vida, né? Nessa militância toda, né? Num espaço tão diferenciado que é o Ministério Público Federal. Algumas palavras breves, muito breve, né? Primeiro, parabenizar o Ministério Público Federal por estar, né, incubando um evento dessa magnitude junto com a sociedade civil, né, numa pauta tão emergente que é a pauta da agroecologia num país tão diverso e tão bonito como o nosso. E aí, parafraseando o nosso colega ali, Pedro Serafim, né, num momento muito difícil, né, com liberação de agrotóxicos, né, que a gente tem visto aí, né, passando a torto, mas com uma agricultura ainda e feita, né, por povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares espalhados nesse país, numa agricultura linda, diversa, bonita, e que muito ainda precisa ser valorizada, ser dado o devido, né, valor. Eu acho que isso tem muita relação com esse seminário, com essa mesa especificamente, né? Essa ancoragem, né, do Ministério Público, do GT de Agroecologia especificamente, né, trazendo a sociedade para discutir isso, acho que terá muitos efeitos no final, muitos bons encaminhamentos a gente pode ter, né, para trabalhar juntos, né? Então, parabenizar especialmente aí o GT de Agroecologia, né, na pessoa da doutora Ana Paula, aqui, que estava na mesa um pouquinho antes, doutora Fátima Borges, que está ali, né, doutor Fernando Merloto, lá do Amazonas, né, o colega Abílio Vinícius e o doutor Marco Antônio, né, que estiveram ali com a gente na organização disso, naquela nossa loucurazinha ali, para conseguir realizar esse seminário tão bonito. Então, parabéns, eu gostaria de uma salva de palmas para essa turma bacana. Bem, agradeço também a nossa mesa aqui, né, a pessoa aqui do Rogério, né, da professora Miramília, colega, né, na nossa colega Fátima, e no Paulo, que está ali, né, nos assistindo de longe, mas também que cedeu o seu tempo para estar aqui com a gente. Então, eu passo a bola rapidamente aqui para a doutora Maria Emília proferir sua fala nessa mesa tão significativa. É isso. Muito obrigada, Márcio. Meus cumprimentos aos colegas aqui e às colegas na mesa. Muito obrigada ao procurador Fernando, que enviou o convite. E me sinto renovada aqui com a honra de participar e tenho acompanhado a mesa de diálogos a Catarpovos, e o que muito me honra. E lá acompanho o debate no grupo consultivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vou começar falando um pouquinho da história, porque o movimento agroecológico, o próprio conceito de agroecologia, no caso brasileiro, foi precedido de um movimento social pela agricultura alternativa. E esse movimento se colocou lá pelos idos, né, da década de 70, como uma contraposição à chamada Revolução Verde, que de verde não tinha nada, né? Recebeu essa denominação em razão de propor um crescimento da produtividade dos grãos, dos alimentos, mas baseada nas culturas de exportação, no uso dos produtos químicos, da mecanização pesada, enfim, um pacote tecnológico que foi gerando o uso cada vez mais intenso de agrotóxicos e também das sementes manipuladas, né, dos transgênicos. Mas a agricultura alternativa se propunha outras práticas, né? A prática de manejo do solo, de conservação da biodiversidade, e esse conjunto que mostra uma maior harmonia com a natureza a partir de determinadas práticas. Mas é bom lembrar que essa chamada Revolução Verde aqui no Brasil acabou recebendo também uma denominação de modernização conservadora. Vejam que interessante, porque são duas palavras que se contradizem. Modernização porque se via como um grande avanço de prosperidade,
essa impetuosidade dos monocultivos, dessa forma de produzir, aumentando a produtividade, como sempre anunciava, e acrescentando que se dizia que era para combater a fome, e nós vimos que historicamente isso não aconteceu. E conservadora exatamente porque não houve uma alteração no padrão de concentração da terra no Brasil, e também de uma democratização, né, das relações com a sociedade. Pelo contrário, foram sendo gerados problemas de abastecimento e muitos conflitos agrários, que foram também ganhando um sentido de conflitos ambientais. É interessante lembrar que os agrônomos críticos a esse tipo de transformação que estava ocorrendo, que levava a mais uma homogeneização do que uma garantia da diversidade, o que é um contrassenso com um país tão mega diverso como o país, não é? Não só pelos biomas, pelos ecossistemas, também pelos povos que habitam o nosso país, como bem diz a nossa Constituição brasileira, que acentua a plurietnicidade, né? Esse é o nosso país. Pois bem, os agrônomos críticos diziam que foi se dando um descolamento da agricultura da natureza. Muito interessante essa observação crítica, porque um padrão de agricultura que se exerce pela dominação da natureza e não pela relação com a natureza, né? E quero lembrar de uma figura histórica extremamente importante, que foi a pesquisadora Raquel Carson, que em 1962 chamou a atenção do mundo, lá no seu país e para o mundo, era uma cidadã americana, chamou a atenção para uma obra dela que tem um nome muito curioso e estimulante, Primavera Silenciosa, porque ela falava exatamente da morte dos insetos, da morte da natureza pelo uso do DDT. Ela chamou a atenção, foi uma das primeiras pessoas, e mostrando que o DDT incidia, né, sobre a cadeia alimentar, no meio ambiente, nos humanos, etc. Então, foi uma das primeiras pessoas que alertou para os impactos do agrotóxico. Eu chamo a atenção porque acho que é sempre importante homenagear essas figuras que na história destacadamente nos alertaram, né? E continuam nos alertando. Mas aqui o nosso debate pergunta por que nós falamos da agroecologia como ciência, como prática, como movimento social. Então, eu já sinalizei rapidamente que essa compreensão, o envolvimento da sociedade como nesse nascedouro da agroecologia, através desse movimento de agricultura alternativa, foi bastante significativo. E a ideia, essa visão de ciência, ela se construiu, tem uma historiadora também que nos conta de forma muito interessante, que se chama Susana Rest, ela nos diz o quanto a ciência da agroecologia, essa disciplina, dialogou na sua construção histórica com os estudos dos antropólogos sobre sistemas tradicionais de produção e de manejo, né, de relação com a natureza, mas também princípios da ecologia, né, um movimento ambientalista, também um movimento em defesa do desenvolvimento rural. Enfim, é uma construção, mas muito interessante ela dizer que essa história está ligada ao que ela chamou de uma transição epistemológica, que é uma denominação, às vezes, um pouco complexa, mas que quer dizer o seguinte: houve nessa história dessas transformações da agricultura, né, das transformações capitalistas, vamos dizer assim, houve um abandono de uma visão mais da vida dinâmica da natureza. É isso que ela chama de uma transição que negava, baseada, vamos dizer, numa visão mais positivista e também no impacto que as ações colonialistas, que a escravidão desestruturou povos, isso tudo gerou uma negação, vamos dizer assim, aos conhecimentos tradicionais que estavam lá na base dos sistemas agrícolas e da produção e da relação com a natureza. E, historicamente, foram sendo feitos vários conceitos, mas sempre baseados, sempre chamando atenção para os princípios da agroecologia, essa relação com a natureza,
E também vão se agregando nessa construção da noção de ciência da agroecologia uma ideia extremamente importante que rompe uma ruptura com a visão que a ciência seja a única fonte do conhecimento. Isso é um princípio muito importante na construção do movimento agroecológico, porque, inclusive, nós nem costumamos falar assistência técnica e extensão rural. Nós preferimos falar na construção coletiva do conhecimento, porque essa construção da agroecologia, dialogando com o passado, com o saber tradicional, nos diz o quanto é preciso para que haja uma agricultura sustentável, né? e justa, é preciso levar em conta esses conhecimentos tradicionais. Ou seja, recuperar esses conhecimentos, dialogar com eles, é algo do presente para o futuro. Erram aqueles que dizem que povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas retardam ou impedem o desenvolvimento ou que representam atraso. Não, representam um presente para um futuro, desde que estejamos pensando no conjunto da sociedade, que estejamos baseados em princípios e valores como justiça social, justiça climática, né, justiça ambiental, é disso que nós estamos falando. Então, no Brasil, essa movimentação segue um pouco junto, né? A ciência, houve a tradução, num dado momento, de um livro, né, Agroecologia e as Bases Científicas da Agricultura Alternativa. Foi um primeiro livro de autoria de um autor que é bem conhecido pelos agroecologistas, que é Miguel Altieri, e esse livro sinalizou exatamente para essa interação entre este movimento que estava acentuado mais nas práticas, passa a ampliar, né, e vai construindo essas bases científicas. E é bom lembrar que foi uma construção em rede. A palavra rede tem uma importância muito grande para nós, e isso nos motiva muito em estar aqui neste momento, nesse lugar, e trazendo esse princípio, né, de ação coletiva, de rede, de diálogo, porque está também na origem desse projeto chamado de Tecnologia Alternativa, que por coincidência nasceu na entidade que eu trabalho, que chama FASE, Solidariedade e Educação. E foram se agrupando várias organizações nessa rede. E isso que evoluiu para a criação da Articulação Nacional de Agroecologia, que é fruto dessa história que nasceu em 2002. E essa perspectiva nossa na construção dessa articulação foi exatamente essa de compartilhar saberes, de fazer essas interlocuções múltiplas, de conhecer a diversidade dos nossos sistemas agrícolas, que é outro conceito importante. Nós não costumamos falar em cadeia da agricultura, né? Como se fala muito no agronegócio. Nós falamos de sistemas agrícolas, porque aí reside uma complexidade, né? Quem aqui não ouviu falar, por exemplo, dos sistemas agroflorestais, que nascem exatamente dessas culturas tradicionais e que foi se estendendo pelo país nas unidades de conservação, né? Bom, mas quero chamar a atenção para um significado muito interessante que tem no Brasil, que é este encontro da agroecologia com a soberania alimentar e que se traduz nas políticas públicas. Aqui nós tivemos, em 2006, a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e depois desta lei se gerou também um decreto que fala das diretrizes de segurança alimentar e nutricional. E quero lembrar que no Brasil nós temos uma visão mais ampla do que aquela que foi firmada historicamente nas Nações Unidas como segurança alimentar. Primeiro porque aqui a gente inclui a dimensão nutricional, por isso que no nosso conceito abrange a conservação da biodiversidade como um dos aspectos. Isso tem tudo a ver com a agroecologia. Quando nós falamos de agroecologia, para a transformação dos sistemas alimentares, romper com a monotonia que tem se caracterizado a nossa alimentação, é preciso valorizar a biodiversidade, né? Pois bem, então uma das diretrizes fala da política de segurança alimentar e nutricional, fala exatamente em garantir a promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis agroecológicos.
E em 2012, tivemos mais uma vitória com o lançamento da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E lá, quando examinamos também o objetivo e diretrizes, vamos ver que a promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação se faz pela oferta de produtos orgânicos e de base agroecológica. Há um diálogo dessas duas políticas que é fundamental, que a gente não pode perder de vista, né? E nessa construção do movimento agroecológico, nós passamos, então, realizamos num dado momento que nós chamamos de diálogos e um encontro de diálogos e convergências. E eu quero dizer que esse momento aqui, do meu ponto de vista, representa uma ampliação dessa perspectiva de diálogo, porque naquele momento em que foi construída essa proposta, nós aprofundamos um debate com a área da saúde, dialogando com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com a economia solidária, com o movimento feminista, então, com o movimento pela soberania e segurança alimentar e nutricional, por isso que nós chamamos de um encontro de diálogos e convergências. E é importante dizer que nessa história nós tivemos um ciclo de conquistas. Quero me referir, sobretudo, a alguns programas que passaram a ter um caráter distributivo. Nós tivemos, no tempo passado, não há tempo para detalhar, mas tivemos o Programa Nacional, o PRONAF, né, da Agricultura Familiar, que ficou um pouco restrito a crédito, e às vezes crédito apenas para um segmento da agricultura familiar e do campesinato, mas com o passar do tempo nós fomos tendo conquistas geradas pelos movimentos sociais. Eu quero me referir especialmente a 3 programas que têm este caráter, do meu ponto de vista, distributivo. O Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a chamada PGPM-Bio, que é um programa de preço mínimo para os produtos da sociobiodiversidade. E só que o tempo dessa conquista ele foi em seguida interrompido, porque vivemos um período recente e autoritário de silenciamento da participação social e da desestruturação também desses programas que agora estão voltando. E neste percurso, eu quero também chamar a atenção para dizer que a agroecologia é também algo em construção permanente que vai sendo, inclusive, ressignificado. Por quê? Por um lado, se nós falamos de transição agroecológica, lá onde houve a incorporação do pacote tecnológico, inclusive por segmentos da agricultura familiar, porque a política forçou a isso, né? Não é necessariamente uma questão de escolha, de contexto, mas eu quero dizer que o movimento das mulheres tem ressignificado a agroecologia. Queria acentuar isso porque princípios da economia feminista, que dizem respeito ao valor do autoconsumo, às regras de reciprocidade e também a esta manifestação em permanência pela luta, pela igualdade, né, entre as mulheres, são aspectos que têm sido também incorporados nas políticas públicas. Eu já vou terminando, vou só listar grandes desafios e riscos de retrocesso que ainda temos. Nós estamos num movimento contraditório, a meu ver. Nós estamos retomando conquistas e adensando, aperfeiçoando, como é o exemplo do programa TAA, que vem junto agora com o programa de cozinhas comunitárias, com o programa que temos agora de agricultura urbana, dos quintais produtivos, mas nós temos questões históricas que não estão resolvidas, e eu quero me referir à questão do direito à terra e território. Não há promoção da agroecologia, não há transformação dos sistemas agroalimentares se nós não garantirmos efetivamente direito à terra e território. E aproveito aqui para dizer que novas regras que se aguçaram, especialmente no governo Bolsonaro, em relação a assentamentos da reforma agrária e os chamados assentamentos especiais, ambientalmente especiais, como é um projeto agroextrativista, um projeto florestal, eles estão passando por mudanças, por normativas recentes, desse período recente, que são gravíssimas. Uma delas que eu quero salientar, nós não podemos romper com o direito coletivo. No Brasil existem terras tradicionalmente ocupadas e é o uso coletivo dos bens da natureza como bens comuns
que garantem a alimentação. Então, que garantem a alimentação diversa, de qualidade, porque nós precisamos também manter atualizados os dados sobre o agroextrativismo no Brasil. Há uma subnotificação. O país não se conhece como tal. O país não conhece a riqueza da variedade de frutos que há nos vários biomas. São diferentes na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga. E aproveito para dizer que é preciso que a gente defenda a proposta de emenda constitucional que reconheça a Caatinga e o Cerrado como patrimônios também, assim como foi reconhecido a Amazônia, o Pantanal, enfim. Mas este risco, isso permanece. Essa é uma questão estruturante, nós temos que enfrentar. A reforma agrária, a garantia de direitos territoriais, não é uma questão de ontem, é uma questão de hoje e do amanhã. Também vou terminar dizendo que há uma proposta de emenda constitucional atualmente que nós temos muita preocupação, que diz respeito a substituir a palavra alimentação no artigo 6º, incluído na Constituição em 2010, fruto de uma mobilização social muito importante, que envolveu também o parlamento brasileiro, e agora um parlamentar, um senador, quer retirar a palavra alimentação do artigo 6º e colocar segurança alimentar. Nós não podemos concordar, porque todos os tratados internacionais, o pacto feito pelo Brasil, devidamente ratificado em todos os acordos, diz respeito ao direito humano à alimentação adequada. Diz o senador que falar de segurança alimentar é mais preciso, garante alimentação de qualidade. Ele se esquece que falar do direito humano à alimentação adequada e saudável significa romper com a fome e amar a alimentação. Então, é de uma alimentação de qualidade que nós queremos reafirmar e, para isso, promover a agroecologia é constitutivo dessa grande causa. Muito obrigada.